Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, a família de vocês também. E a gente vai dar continuidade à unidade 2 do livro de vocês, que a gente está estudando sobre evolução e origem dos seres vivos, né? Então, a gente vai ver hoje os temas 3 e 4, que são muito interessantes. Vamos começar. Vou colocar aqui para vocês. E vamos! A gente vai ver hoje sobre seleção artificial e também sobre a evolução humana, ok? Então vamos lá de seleção artificial. O que é a seleção artificial? Vocês tendo entendido, na verdade, o conceito de seleção natural, que é o quê? A seleção natural vai ser um processo no qual aqueles que vão estar mais bem adaptados e conseguir reproduzir naquele ambiente, naquela situação, vão passar suas características para frente, certo? Isso vai ocorrer naturalmente. A seleção artificial vai ser o quê? Vai ser a pressão seletiva que vai atuar ali, não vai ser a natureza, vai ser sim o ser humano. Então é quando o ser humano ele vai fazer cruzamentos com determinadas espécies a fim de selecionar características que sejam desejáveis. Vamos deixar isso mais claro. Olha se... Só um minutinho. Pronto. Não, então deixa eu voltar. Aqui. Aqui a gente tem o ancestral de todos os cachorros, certo? Que foi o quê? Os lobos. Os lobos, eles têm essa fisionomia aqui. Mas a gente tem várias raças de cachorro que têm diversas características diferentes. A gente tem um Bulldog, que ele é desse jeitinho. A gente tem o Collie, que é desse jeitinho. A gente tem o Basset, que é o salsichinha, desse jeito. A gente tem um Pug, que é de um jeito totalmente diferente. Então, o que foi que aconteceu com os cachorros? Os humanos, eles selecionaram características, eles cruzaram cachorros que tinham determinadas características para fazer com que os nascimentos daqueles cachorrinhos ali, eles herdassem essas características. E aí depois cruzavam eles de novo entre si e geravam outras características. Ou cruzava cachorros que tinham essas mesmas características para fazer com que essa condição ela perdurasse por gerações e gerações. Então foi isso que aconteceu com que na verdade, isso fez com que tivesse o surgimento de várias raças de cachorro que são completamente distintas umas das outras, certo? A gente tem cachorrinhos que são muito pequenininhos e a gente tem cachorros enormes. E todas essas características, todos esses cachorros, eles descendem apenas de um ancestral, que era aquele lobo que nos acompanhou logo no início da história da humanidade, tá bom? Aqui tem um outro exemplo para vocês, que é no Bull Terrier. O Bull Terrier, no início, não me falha a memória, acho que aqui é no início do século XX, ele era desse jeitinho. E aí, o homem acabou botando o dedo dele no meio e queria com que o Bull Terrier tivesse determinadas características. Eu quero que a testa dele seja menos proeminente como é aqui. E então foi cruzando indivíduos com indivíduos até que a gente chega nesse resultado aqui, certo? Desse Bull Terrier que a gente vê hoje em dia. Então isso não parou de acontecer. Na verdade, a gente tem essa interferência na agricultura, na pecuária, de cruzar raças diferentes ou raças com características que sejam interessantes economicamente para a indústria. Exemplo, determinadas vacas que conseguem produzir ainda mais leite. Então, elas são cruzadas com machos que talvez tenham essa mesma característica, que sejam filhos de outras vacas leiteiras, e para fazer com que essa característica ela perdure e acaba surgindo raças, variedades diferentes dessa mesma espécie de animal, certo? Então vamos continuar aqui. E já dando gancho
dando continuidade no que a gente estava falando sobre agropecuária, a gente tem o melhoramento genético, que é um exemplo da nossa seleção artificial atuando na agropecuária. E o que é o melhoramento genético? Vai corresponder ao aumento da frequência dessas características que são desejadas em uma determinada população. O que é a população? É um conjunto de uma espécie vivendo no mesmo local em um determinado período de tempo, certo? Então, é uma população de plantas que vão produzir frutos maiores, tá bom? E aí a seleção dessas características, ela pode utilizar técnicas antigas, como o cruzamento de determinadas plantas selecionadas, ou com técnicas modernas, que a gente vai inserir material genético em determinados organismos, e aí a gente vai ter o surgimento dos alimentos transgênicos. É muito comum isso hoje em dia em plantas e animais de criação. Aqui a gente tem dois exemplos muito legais. Esse primeiro aqui, ó, essa daqui é uma espiga de milho, seria a evolução da variedade de milho. A gente tem como era alguns milhares de anos atrás, na verdade, nem milhares de anos atrás. Aqui a gente tem um exemplo de um milho selvagem e de que, ao pouco, com o passar dos tempos, foi selecionando milhos que dessem espigas que fossem maiores. E aqui a gente tem essa espiga maior, certo? Eu vou até colocar algumas imagens para vocês lá nos links e também nos vídeos de variedades de milhos que são completamente diferentes desses milhos que a gente vê hoje, que são amarelinhos. Tem milhos coloridos, milhos com grãos vermelhos, laranjas, roxos, que ainda existem em determinadas regiões que essa seleção artificial ainda não chegou com tanta força como ocorre na nossa sociedade. Tem essas espécies principalmente, não me falha a memória, lá na região dos Andes, naqueles povos tradicionais que moram na região dos Andes, ali no Chile, no Uruguai, em regiões da Argentina, certo? E aqui a gente tem uma outra espécie. Vocês sabiam que a couve-flor, o brócolis, o repolho crespo e essa couve aqui são todas a mesma espécie de planta? Ela vem dessa mesma espécie de planta que é a mostarda silvestre. Mas aqui a gente vai ter características diferentes, certo? Variedades diferentes dessa mesma planta. Então, vamos imaginar que essa mostarda, um agricultor, ele viu que uma determinada mostarda, ela tinha essa característica de ter essa região da flor maior. E aí ele foi selecionando e cruzando cada uma dessas que tinha essa característica. E aí a gente aumentou a frequência dessas características até que teve essa variedade aqui da couve-flor. E a mesma coisa aconteceu com brócolis, com repolho crespo e com o couve rábano, certo? Tem um exemplo no livro de vocês que mostra que a selga e a beterraba vêm da mesma espécie, na verdade são a mesma espécie, apenas com variedades diferentes, porque a selga a gente tem a selecionada característica de ter essas folhas maiores, enquanto a beterraba a gente tem o tubérculo maior, certo? Então, e aqui a gente vai para a pecuária, onde são selecionadas características diferentes para cada finalidade da indústria. Então, se escolhe características em que aquele boi ele vai ter uma quantidade maior de músculos, de carne macia, ou aquela vaca ela vai conseguir produzir um leite, ela vai conseguir produzir mais leite, ou um determinado leite que vai ter mais proteína e por aí vai. Então, não tem limites para a seleção artificial, ok? E aqui a gente vendo a seleção natural sendo observada atualmente e que muitas vezes ela também é chamada de seleção artificial, certo? No livro de vocês a gente tem esse exemplo aqui da seleção artificial em baratas, que
que está relacionado com o uso de inseticidas. Mas aqui a gente vai falar de um assunto que é muito importante e até voltado para a saúde e para o uso indiscriminado de antibióticos. Existem as superbactérias, certo? O que é o antibiótico? O antibiótico é um tipo de remédio que ele é específico para matar a bactéria. Então, se você está com uma infecção na garganta que é causada por uma bactéria, você vai tomar um antibiótico. Mas, o que acontece? Quando a gente acaba tomando antibióticos que são... Eu acabo tomando antibiótico sempre. Eu senti uma gripezinha, eu senti uma coceirinha na garganta. Eu vou tomar um antibiótico. Isso não é correto. Por quê? Porque o antibiótico ele vai atuar como uma lapressão seletiva. O antibiótico ele vai matar as bactérias. E aí, se eu tiver uma bactéria ali que tem um gene que dá a ela uma resistência a antibiótico, eu vou matar todo mundo, menos ela. E aí eu vou selecionar aquela bactéria, ela vai conseguir reproduzir e eu vou ter cada vez mais bactérias que não vão conseguir morrer pelo uso de antibiótico. Então, com o crescente uso indiscriminado de antibiótico, tanto é que hoje em dia antibiótico ele só é vendido com receita médica, a gente acabou tendo o surgimento dessas superbactérias. São bactérias que não conseguem morrer, são doenças que não conseguem ser tratadas, não conseguem matar essas bactérias de jeito nenhum, nem com o mais poderoso antibiótico. Então a gente tem crescido o número de doenças causadas por essas bactérias, em que pessoas estão morrendo porque não conseguem se tratar da doença, certo? Essa daqui foi um print que eu tirei de uma matéria do BBC e que diz que o uso indevido dos antibióticos ajuda na criação de bactérias imunes a eles, resistentes a eles, e que esse problema ele pode causar a morte de 10 milhões de pessoas em 2050, tá bom? Em 2050 não é daqui a tanto tempo assim. Se a gente pensar, é daqui a 30 anos e 30 anos é quase nada, né? E aqui a gente tem a seleção. Gente, olha, uma coisa legal para vocês prestarem atenção. Aqui a gente tem cultura de bactérias, certo? O que é cultura de bactérias? É quando eu pego uma colôniazinha de bactérias e faço com que elas cresçam em um ambiente controlado, que é essa plaquinha aqui que vocês estão vendo. Essa daqui, ó, é o uso de antibióticos, certo? Então, a gente colocou antibiótico nesses pontinhos brancos e estão vendo que eles estão... não tem nada ao redor deles, então é porque isso quer dizer que matou essas bactérias. Mas aqui, ó, a gente tem essas bactérias que são resistentes a antibióticos. Então, ó, esse arozinho que fica ao redor é muito menor em comparação a esse aro. E provavelmente, com certeza, é a mesma espécie de bactéria, tá bom? Aqui a gente vê também esse mesmo exemplo de seleção, só que atuando em baratas. Não sei se vocês já prestaram atenção, ou talvez vocês conversem com os pais de vocês, que às vezes a gente bota o veneno na barata, enche a barata de veneno e ela não morre. Parece que isso tem sido tá cada vez mais difícil conseguir matar uma barata com uso de veneno. Isso ocorre por quê? Ocorre o mesmo caso do antibiótico para as bactérias, que esse inseticida ele vai atuar com uma pressão seletiva. Aqui a gente tem essas baratinhas aqui, e isso que está em vermelho, vamos dizer que é o gene que vai dar a característica de ser resistente ao uso do inseticida. Então, essas baratas aqui vão morrer, essas baratas aqui vão morrer, mas essa daqui, ó, que tem um negocinho vermelho, vai conseguir sobreviver. Então, vai passar essa característica dela para todos os filhotes, seus filhos, seus netos, a característica de ser resistente ao inseticida. Isso não está acontecendo apenas com baratas, mas isso está acontecendo também com pragas na agricultura, com o mosquito Aedes aegypti, que não está morrendo com a mesma eficiência. Na verdade, não é que o mosquito esteja morrendo com a mesma eficiência, é que os inseticidas que matam o mosquito da dengue, o Aedes aegypti, não estão matando eles com a mesma eficiência que matavam há alguns anos atrás. Então a gente consegue observar muito bem a seleção natural atuando neles, certo? Então vamos passar para o próximo assunto. Seleção artificial entendida, seleção natural entendida.
Agora a gente vai falar sobre a evolução humana, que é um assunto muitíssimo interessante. Foi por isso até que eu coloquei esse plano de fundo aqui, que é uma ideia, normalmente, quando a gente tem sobre a evolução do homem. Mas a gente pode até conversar depois que a evolução do homem ela não ocorreu tão linear assim. Ela não é essa escala. Assim, a gente teve vários e vários espécies muito parecidas com as nossas, que acabaram sendo extintas, mas que isso não ocorreu dessa maneira linear. Então vamos de evolução humana. O que a gente é? Nós, o nome da nossa espécie é Homo sapiens, certo? E nós fazemos parte dos grupos dos primatas, pertencendo à família Hominidae, juntamente com outros primatas, o orangotango, o gorila, o chimpanzé, ok? E o registro fóssil mais antigo que a gente tem dos primatas data de 55 milhões de anos e vai pertencer ao gênero Plesiadaps, ok? Que é esse macaquinho aqui que a gente tem aqui. A gente vai ver que eles são muito parecidos com os lêmures lá do filme de Madagascar. O Julius, o rei Julius, pronto, parece bem com eles, certo? E a gente, uma coisa que é característica, compartilhada por todos os primatas, essas adaptações é a vida arborícola, porque os primeiros primatas surgiram nessas florestas. Ai, meu Deus, gente, desculpa. Esses primeiros primatas surgiram nessas florestas, certo? Então, a gente tem adaptações a essa vida arborícola, que é o quê? O polegar opositor, que é o que quer dizer opositor? Ele é capaz de se opor a todos os outros dedos da mão. Então, a gente consegue fazer isso daqui. A gente consegue fazer isso daqui, um gorila consegue fazer isso daqui, um soninho consegue fazer isso daqui, certo? A visão binocular. Então, essa visão binocular aqui, virado à frente, permitindo o uso de um binóculo, por exemplo, ela permitiu o quê? Como a gente tinha uma vida arborícola, a gente vivia muito pulando de galho em galho, certo? Então, isso me dava uma profundidade maior para conseguir fazer essas atividades de ficar pulando de galho em galho, certo? E por último, a vida familiar. Então, essa vida familiar de cuidar da prole, ou seja, cuidar dos filhotes, cuidar dos pequenininhos ali, permitiu com que a gente desenvolvesse uma maior, uma complexidade social, ou seja, viver em sociedade. Então, a gente consegue manter relações sociais uns com os outros dentro do nosso grupo. Entendido? Então, vamos revisar. Essas adaptações à vida arborícola que a gente levava a gente não, né? Os nossos antepassados primatas levavam 55 milhões de anos atrás, permitiu o quê? Polegar opositor, que vai fazer com que, permite com que eu pegue objetos, manipule objetos, certo? Visão binocular, então eu vou ter uma profundidade maior daquele ambiente, e uma vida familiar. Eu vou desenvolver os laços sociais, a complexidade social naquele grupo, naquela família, ok? Então, onde foi que a gente surgiu? Nós surgimos, agora a gente já vai estar falando do grupo que vai originar o homem, a gente surgiu na África, certo? Aqui tá uma imagem para vocês verem do globo, do mapa mundi, e aqui na África. Nessa região aqui da África, que eu dei até um zoom, é uma região que ela é caracterizada pelo encontro de duas placas tectônicas, certo? E aí ocorreu um evento que se chamou Rift Africano. Quer dizer o quê? Que essas placas elas começaram a se separar, formando um cânion, certo? Naquela época, a gente compartilhava um ancestral em comum com os chimpanzés. Isso vai valer entre 5 a 8 milhões de anos. Então, naquele momento, viviam grupos de macacos, que é o atual ancestral
entre nós humanos e os chimpanzés, certo? Então, ocorreu esse rift africano, essa separação dessas placas tectônicas formando um cânion, e aí isso ocasionou mudanças no clima da África. Formou o quê? A gente tornou, em uma determinada parte da África, tornou um clima mais seco, formada por floresta, esse clima ficou mais seco e as florestas foram substituídas por savanas, e no outro lado ainda permaneceu as florestas tropicais, certo? Então, nessas populações que ficaram restritas às florestas tropicais, deram origem aos nossos chimpanzés. E essa parte que conseguiu sobreviver nas savanas deram origem às primeiras espécies de australopithecus, o que marca o início da nossa linhagem humana, tá bom? Então, aqui vocês conseguem ver o grande vale africano, formado pelo rift, e aqui a gente consegue ver bem a formação da savana africana, certo? E a outra parte é uma floresta tropical, que é onde a gente encontra normalmente os chimpanzés lá. E aqui, os chimpanzés, que ficaram nessa parte de floresta tropical. E aqui, os australopithecus, os primeiros hominídeos, na verdade, hominines, que permaneceram nessa região aqui de savana, tá bom? E aqui mostrando para vocês, o nome disso daqui é árvore filogenética. Uma árvore filogenética, ela é muito parecida com uma árvore genealógica. Ela vai me dar a informação de parentesco entre diversas espécies, de diversos grupos, tá bom? E aqui a gente vê cerca de 9 a 13 milhões de anos atrás, quando divergiu esses dois grupos aqui. A gente tem esse grupo aqui, que é o gibão, depois divergiu para os gorilas e esses dois outros grupos, e há 5 milhões de anos a 8 milhões de anos, a gente viu, aqui está apontando 7, mas tudo bem, divergiu o grupo dos homens, que deu origem a nós humanos, e o grupo que deu origem aos chimpanzés, certo? A gente tem duas espécies atualmente de chimpanzés. O primeiro é o chimpanzé que a gente conhece normalmente e o outro é o bonobo. E aqui a gente tem um panorama dos nossos antepassados, desde Australopithecus e aqui chegando até a nossa espécie Homo sapiens. Agora vamos ver a nossa linhagem humana. Há cerca de 4 milhões de anos, os ancestrais dos humanos, os australopithecus, eles tinham essa capacidade de se mover de forma bípede, certo? Eles não faziam isso de forma confortável, como a gente faz hoje em dia, mas eles começavam a sair dessa locomoção entre 4 patas até se locomover em 2 pernas, tá bom? Então aqui a gente tem para vocês verem a Lucy. Quem é a Lucy? A Lucy, ela é um Australopithecus e esse fóssil, ele foi encontrado lá na Etiópia, na década de 50, na década de 60, certo? E aí, algumas dezenas de anos atrás, a humanidade não queria acreditar que as pessoas não queriam acreditar que a humanidade tinha nascido na África, a gente surgiu na África, porque isso ocorria principalmente na Europa, porque eles não queriam engolir a verdade de que a humanidade tinha nascido naquele continente e que eles passaram tantos e tantos anos escravizando e roubando os recursos naturais e menosprezando aquelas pessoas, certo? Mas veio o fóssil da Lucy e botou um ponto final e fez com que todos aceitassem que a Lucy de fato, que os primeiros homens de fato surgiram ali na África. Aqui a gente tem ela, o fóssil dela não é permitido que todo mundo veja, ela está lá no Museu da Etiópia, mas a gente consegue ver
modelos e réplicas que imitam a Lucy, ok? Mas os australopitecos, eles... Ai, meu Deus. Os australopitecos, eles acabaram sendo extintos. O clima da Terra mudou novamente e muitos morreram. E apenas algumas linhagens de australopitecos sobreviveram a isso, certo? E uma dessas linhagens de australopitecos deu origem ao gênero Homo. E o gênero Homo ele vai ser caracterizado pelo quê? Eles vão ter uma postura ereta, eles vão ter maxilares menos projetados para frente e teve um grande aumento da caixa craniana. E é uma coisa que a gente consegue observar durante toda a linhagem da evolução humana. Teve um aumento da nossa caixa craniana e isso está muito relacionado com o aumento da nossa capacidade cognitiva, com a nossa capacidade de raciocínio. Isso está diretamente relacionado com o sucesso evolutivo que nós seres humanos tivemos, certo? Então, há 2,5 milhões de anos surgia o gênero Homo. Há 500 mil anos, a gente tem a espécie com parentesco mais próximos aos humanos atuais, que é o Homo de neandertalensis, que é o Neandertal. E há 200 mil anos, a gente tem a espécie Homo sapiens, certo? E é muito interessante que um dos últimos estudos aponta que a gente tem, principalmente populações da Europa, genes, parte do DNA do Homo de Neandertal, indicando que a gente conviveu com o Homo de Neandertal no mesmo período. Então, mesmo que a gente tenha vindo depois, cerca de 300 mil anos depois do nosso surgimento, a gente conviveu na mesma época que o Homo de Neandertal e a gente cruzou com eles, formando linhagens híbridas entre Sapiens e Neandertal. Então, ainda há resquício de gene, de DNA de Homo Neandertal no DNA do Homo sapiens, ok? Aqui vocês já viram a Lucy. E aqui a gente tem a evolução, a história da evolução humana de várias espécies. Aqui a gente tem os primeiros homens, que é os australopitecos, que aqui tem tanto lafarenses quanto africanos. E aqui as outras espécies do gênero Homo. Aqui a gente tem o Homo habilis, que ele é caracterizado por uma das primeiras espécies de conseguir manipular objetos. A gente tem o Homo de Georgicus, o Homo ergaster, o Homo erectus, que ele é caracterizado por manter essa postura ereta, o Homo antecessor, o Homo de heidelbergensis, o Homo de florensensis, o Homo de neandertalensis e nós, Homo sapiens. E aqui eu trouxe um fóssil para vocês verem, que é o fóssil da Luzia. Quem é a Luzia? A Luzia é o fóssil mais antigo achado aqui no Brasil de Homo sapiens. Ela foi achada na região de... não me falha a memória, gente, foi de Minas Gerais. E indica mais ou menos como ocorreu a migração a distribuição de Homo sapiens por todo o globo e como eles chegaram aqui na América, certo? Então aqui vocês estão vendo, ela estava no Museu Nacional e aí infelizmente teve um incêndio no Museu Nacional e os cientistas, os pesquisadores lá do museu conseguiram encontrar 80% do crânio e ainda está em processo de restauração, infelizmente. Mas ainda bem que não se perdeu. E aqui a gente termina o nosso assunto de seleção artificial e evolução humana e também termina a unidade 2. Eu vou colocar para vocês verem alguns links e também dê uma olhada na agenda porque tem atividade, tá bom? Então, um beijo em vocês, fiquem bem, se cuidem e até a próxima aula. Tchau!